apresentar o livro. Eu não quero ficar preso a simplesmente fazer um comentário do livro, né? Porque é muito mais interessante, nesse sentido, vocês irem lá e lerem o livro. Eu acho mais interessante entrar num diálogo com as questões que a Lúcia coloca no livro e, a partir daí, criar alguns tensionamentos também. Eu acho muito mais interessante a gente ler um autor com uma atitude que não seja necessariamente reverente, ou seja, que a gente esteja sempre, de alguma maneira, trazendo esse autor para o nosso contexto, para as nossas questões, mas, ao mesmo tempo, também sempre com um olhar um pouco distanciado, um pouco crítico. E eu faço isso com qualquer autor que me interessa, qualquer autor que eu leio. Eu acho que é interessante vocês saberem um pouco também sobre mim e sobre a Lúcia, né? Sobre a Santaella. Imagino que vocês conheçam a Lúcia Santaella. Ela é uma personalidade bastante conhecida na área de comunicação e talvez de literatura, linguística, né? Que foi, digamos assim, mais o início da trajetória acadêmica dela, na linguística, na semiótica. Mas eu tenho uma relação, inclusive, muito próxima, pessoal, com a Santaella. A gente escrevemos um livro juntos, né, que é sobre Wilhelm Flusser, um pensador que aparece, inclusive, no livro, ela cita bastante, uma referência mais ou menos comum. E a gente escreveu, então, um livro sobre o Wilhelm Flusser e o tema do pós-humano, que eu acho que é a questão central que a gente vai discutir aqui. E fizemos várias coisas juntos, eventos, né? Muitas coisas, muitas atividades acadêmicas. A minha formação é em comunicação, fiz mestrado em comunicação na UFRJ, mas o meu doutorado, eu fiz 2 doutorados, mas ambos em literatura. Então, tenho um vínculo também muito forte com a literatura. Fiquei alguns anos nos Estados Unidos, na Universidade da Califórnia, depois fiz um pós-doutorado na Universidade de Berlim. E quando voltei para o Brasil, já há bastante tempo, desde 99, eu sou professor da UERJ, na área de comunicação, professor titular, coordenador do programa de pós-graduação em comunicação. Então, o que eu pretendo fazer em relação ao livro, e aí vocês podem me interromper em qualquer momento, tá? Não tenha nenhuma formalidade aqui de eu ficar falando e vocês terem que simplesmente ouvir. Vocês podem questionar, vocês podem tirar dúvidas, vocês podem me interromper a qualquer hora, né? Quem quiser falar pode levantar a mão ou simplesmente falar, porque são poucas pessoas que têm aqui. Então, assim, o que eu pensei fazer foi apresentar as linhas básicas do texto, e eu dividi isso em 7 partes para hoje, né? Porque o livro é grande, ele tem 300, mais de 300 páginas, né? E hoje, para a gente entrar um pouco mais suavemente, eu pensei em fazer uma apresentação muito básica e pegar, digamos assim, um pouco menos da primeira metade do livro. E no encontro seguinte a gente falaria do resto, né? E assim eu fiz uma divisão em 7 partes, tá? Deixa eu falar para vocês quais são essas partes, depois eu vou esmiuçar elas. E vou, periodicamente, ler pequenos trechos do livro, porque assim vocês também se familiarizam com o estilo, com algumas questões. Como provavelmente ninguém leu, acho interessante ler alguns fragmentos e a gente comentar esses fragmentos, tá? Minha apresentação, então, teria mais ou menos 7 partes. Vamos ver se vai dar para falar de tudo isso. Acho que sim, que a gente vai ser mais sintético. Então, a primeira parte teria a ver com uma ideia que ela coloca, a Lúcia coloca por volta da página 17, que o título seria mais ou menos Extrassomatização da mente humana. A gente vai comentar o que significa isso, extrassomatização da mente humana. Primeiro ponto. Segundo ponto, vamos falar um pouco sobre essa ideia que ela coloca um pouco mais tarde, essa ideia de revoluções e saltos. Como que no progresso científico, tecnológico, como na história humana, a gente pode fazer determinadas leituras que lidam com esses conceitos. Continuidade, descontinuidade, revolução, pequenas transformações na história da evolução cultural ou biológica humana. Em seguida, a gente fala um pouco sobre o conceito de pós-modernidade, que é algo que ela vai trabalhar ali a partir da página 39, mais ou menos. A gente segue falando sobre linguagem e evolução, por volta da página 50, mais ou menos. Depois a gente lê alguns trechinhos que estão lá por volta da página 60, sobre vida
o conceito que ela coloca de vida 1.0 até vida por 3.0. A gente entra, então, um pouquinho em Flusser, nessa sexta parte, que é o que eu quero falar a partir da página 90, mais ou menos, e vou terminar, no último ponto, falando um pouco sobre McLuhan, né, um dos grandes pensadores da comunicação, Friedrich Kittler, um autor que eu conheço bastante bem, que a Lúcia cita, né, também, falando sobre esse tema, materialidades da comunicação. Eu quero fechar com esse ponto, né, para a gente entender o que significa materialidades da comunicação. Então, são mais ou menos essas 7 divisões, esses 7 grandes eixos, 7 grandes eixos que eu quero falar. Por coincidência, viu? Eu nem tinha pensado nisso, mas por coincidência são 7 pontos e no livro a Santaella vai falar sobre a 7ª revolução cognitiva do Sapiens. Está lá no subtítulo do livro. O título do livro é Neo-Humano, ou seja, Novo Humano, e o subtítulo é a 7ª revolução cognitiva. Tá? Então, assim, só para a gente entrar na questão, basicamente, o que ela fala no livro? Vou fazer só um resumão para depois a gente entrar em detalhes mais específicos. Essas 7 fases da evolução do humano, particularmente cognitiva, ou seja, né, que tem a ver com as nossas capacidades mentais, com a nossa inteligência, seriam as seguintes: oralidade, né, uma fase em que surge a linguagem oral, e, evidentemente, isso causa, né, uma revolução gigantesca, né, na evolução biológico-cultural do homem. Segundo, a escrita, a invenção da escrita, marco também fundamental no processo, inclusive, de interiorização do humano. Para alguns pensadores, acho que a Lúcia não chega a mencionar isso, mas para alguns pensadores, a própria ideia de espírito, né, essa abstração, que é a interioridade psicológica, ela tem muito a ver com o surgimento da escrita como tecnologia. Por aí a gente já começa a ver, inclusive, como não é possível pensar tecnologia, nenhuma tecnologia, sem essa relação com o humano e sem essa influência mútua, né, que se estabelece entre o humano se fazendo, o humano construindo também, co-construindo a sua evolução, e os aparatos tecnológicos que sempre rebatem sobre o humano, transformando o seu corpo, sua cognição, né? Assim por diante. Então, o quarto ponto seria quando a gente entra naquilo que, na teoria da comunicação, a gente chama de cultura de massa. Esse é um termo que hoje também muito pouco se usa, tá? Mas, durante muito tempo, ele foi um termo usado para definir aquele momento em que, na história da humanidade, a gente começou a inventar essas tecnologias de comunicação massiva, que estão para além da comunicação interpessoal. Livro, o jornal, né? E depois, mais tarde, o rádio, o cinema, a televisão. Tá? Todas as tecnologias compõem esse universo que a gente costumava chamar de cultura das massas. Em seguida, vem a cultura das mídias, nessa classificação. Não fica até muito claro para mim, né, exatamente a diferença entre cultura das massas e cultura das mídias, porque, na verdade, quando a gente está falando em cultura de massas, a gente já está falando em cultura das mídias, ou pelo menos das mídias analógicas. Né? Faz mais sentido para mim o sexto momento, que é a passagem da cultura das mídias analógicas, digamos assim, para a cultura das mídias digitais. Isso que algumas pessoas chamam de cibercultura, né? Cultura digital. E o último ponto, que seria esse da datificação e plataformização, esse último momento, né? A 7ª revolução cognitiva, né? Que ela fala ali, a datificação e plataformização, que, na verdade, eu considero como um desdobramento da cultura digital. Está incluído, né, nesse movimento de transformações técnicas e científicas que a gente entende dentro do contexto da cultura digital. Tá? Então, basicamente, o livro é sobre isso. Né? A proposta do livro é colocar essa hipótese. O Homo sapiens, né, nós passamos por essas 7 fases, supostamente, essas 7 fases de evolução tecnológico-cognitiva, e a gente chega hoje, então, nesse último estágio da plataformização. Quando a gente fala em plataformização, a gente está falando de aplicativos, basicamente, como plataformas de redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, né? E
o homem passou por essas várias transformações e essa última, número 7, a datificação e plataformização, ela coopera para o surgimento dessa figura que no livro a Lúcia Santaella define como neo-homem, tá? O neo-humano. Na verdade, é outro termo para, eu acho, pelo menos, né? É outro termo que define um conceito que já existia, que é o conceito de pós-humano. A gente vai discutir, né, evidentemente, muito do conceito de pós-humano, porque esses dois conceitos, neo-humano e pós-humano, são os conceitos centrais do livro. Tentar entender o que é do ponto de vista tecnológico e do ponto de vista filosófico, sociológico, antropológico, o que significa falar em pós-humanidade, em um pós-humano. Tá? Então, basicamente, isso seria, assim, um abstract, né, um resumão do que o livro trata. Até aqui, vocês acham que está tranquilo? Vocês têm alguma questão em relação a isso? Ou a gente já vai seguindo? Bom, eu acho que a gente pode, então, passar para o primeiro ponto, né? Vamos falar um pouco sobre essa ideia da extrassomatização da mente humana. O que significa extrassomatização? O que vocês entendem por esse termo, extrassomático? Dá para perceber alguma coisa aí só pela palavra? O que vocês acham que significa esse conceito? Que está bem no começo, está lá, vou voltar à página 17, 15, mais ou menos, ela vai entrar nesse ponto da extrassomatização da mente. Ninguém arrisca? Extrassomatização é simplesmente a definição ou termo, né, que algumas pessoas usam para se referir ao fato de que na história humana a gente tendeu sempre a transportar a nossa cognição, o nosso psiquismo, a nossa inteligência para o mundo, na forma de aparatos. Desde que o homem é sapiens, talvez até antes disso, né? É difícil dizer. Desde que pelo menos o homem é sapiens, a gente atravessa esse processo de extrassomatização. Ou seja, a gente projeta no mundo faculdades, capacidades humanas que, então, se transformam em ferramentas. No momento em que a gente inventa uma ferramenta para alterar o mundo, uma alavanca, né? Ou, sei lá, a escrita, a própria linguagem falada, né? No momento que a gente inventa essas tecnologias, e tudo isso, para mim, são tecnologias, para Santaella também, né? A linguagem, a escrita, a gente está projetando sobre o mundo a nossa cognição. E nessa projeção, ela se rebate também sobre nós, alterando a nossa forma de perceber e interagir com o mundo. Então, extrassomatização significa que o meu corpo está se projetando, que eu estou criando extensões que vão me ajudar a lidar com a realidade do mundo e transformar essa realidade. Porque uma coisa singular do ser humano é essa capacidade que nós temos de transformar o nosso ambiente, de forma que ele se adapte às nossas necessidades. É isso que talvez caracterize de forma mais forte a cognição, a experiência humana, né? a mente humana, numa oposição a outros animais. Veja bem, eu não estou dizendo que outros animais não tenham cultura. Esse é um ponto muito interessante, inclusive a Lúcia não fala disso, né? Mas é um ponto muito interessante para se discutir, porque hoje em dia a etologia, os estudos de comportamento animal, muitos autores mostram que a cultura não é algo que aparece só no humano, é algo que já está presente, pelo menos em forma embrionária, no reino animal. Então, você estuda o comportamento de animais extremamente inteligentes, pássaros, corvos, primatas, tá? E você vê que eles têm ferramentas, eles criam ferramentas, eles desenvolvem formas de interagir com o mundo e, às vezes, até códigos para se comunicar. Tá? Isso é uma realidade estudada pela etologia, hoje. Então, a gente poderia até dizer que assim, a cultura, né, que a gente tradicionalmente atribuía só ao humano, ela hoje é algo que a gente tem que falar em graus, né? Tem graus diferentes de cultura, mas o mundo animal não é necessariamente desprovido de cultura. Mas o que caracteriza o homem, de uma forma muito definida, é o fato de nós criarmos ferramentas, tecnologias, aparatos para interagir com o mundo.
Então, essa somatização significa que a gente vai alterar a realidade a partir das nossas demandas e que a gente vai usar as tecnologias para transformar essa realidade, e nessa transformação tem um efeito de rebote, em que o mundo responde, né, a gente. Desculpa, vou fechar aqui o WhatsApp. Uma coisa interessante, que depois, mais adiante, a Lúcia vai falar, é a figura desse grande pensador da comunicação, que, na verdade, não era um cara, vamos dizer assim, da comunicação. A formação dele era letras, na realidade. Ele foi um grande humanista, que era o canadense, Marshall McLuhan, que escreveu obras bem importantes por volta dos anos 60, 70, mais ou menos, e que desenvolveu uma tese que, na comunicação e também nos estudos de tecnologia, se tornou uma tese clássica, célebre, né? É a tese dos meios de comunicação como extensões do homem. Ou seja, a ideia de que, à medida que a gente cria tecnologias, eu falei comunicação porque isso é mais evidente, mas toda tecnologia, segundo McLuhan, é uma projeção do homem. Então, a gente pode pensar assim, por exemplo, a roda do carro, ela foi uma extensão da perna. A comunicação eletrônica é uma extensão do nosso psiquismo. O martelo é uma extensão da mão. E assim por diante. Tá? Segundo McLuhan, a existência humana ela é caracterizada por esse mecanismo projetivo, em que, por meio das ferramentas, a gente amplia capacidades humanas de intervir no mundo. Então, a roda, evidentemente, amplifica muito a minha capacidade de andar. O martelo amplifica a minha capacidade de, sei lá, criar uma obra, tá? De fazer algum trabalho manual. E assim por diante. Agora, vejam só que interessante, né? Isso é uma coisa que não está mencionado no livro. Mas, normalmente, as pessoas falam em McLuhan como o pensador que inaugurou essa ideia, né, da projeção. Mas, se a gente for entrar mais a fundo na questão, a gente tem a figura, né, desse pensador alemão, que era o Ernst Kapp. Vou botar o nome dele aqui, é uma figura muito interessante. Ernst Kapp foi um filósofo alemão. Ele, muito bem antes do McLuhan, ele desenvolveu uma teoria que se chamava Teoria da Projeção Orgânica, num livro dele, que foi um dos primeiros livros, assim, um dos primeiros grandes tratados sobre o tema da técnica. É interessante, né, quando a gente pensa assim, o que é a filosofia ocidental, né, nossas formas de pensamento, o tempo de compreensão do mundo, deixou um pouco sempre fora do espectro do pensamento filosófico. Duas coisas, basicamente, os animais e as tecnologias. Poucos foram os filósofos que pensaram a sério a questão da tecnologia. Hoje tem um grupo, né, de pensadores, mas esses são uma espécie de entidades marginais no pensamento filosófico. O Ernst Kapp, ele, como bom hegeliano que era, né, era um grande leitor do Hegel, ele toma algumas ideias hegelianas, como, por exemplo, essa noção hegeliana de que a história humana é o desenrolar da inteligência, da racionalidade no mundo, se projetando no mundo, e ele aplica isso de maneira muito concreta, dizendo o telégrafo é uma extensão orgânica, uma projeção do homem comunicacional, do seu psiquismo, né, no mundo. As estradas são projeções orgânicas do homem, do seu corpo, né, das suas capacidades fisiológicas no mundo. Então, o McLuhan não foi o primeiro a pensar isso, mas o McLuhan se tornou a figura emblemática, né, dessa ideia. Um livro que se chama, inclusive, Os Meios de Comunicação como Extensões do Homem. Tá? Não lembro exatamente a data, mas é um livro dos anos 60. E ele publicou vários outros livros. O McLuhan é uma figura a qual, inclusive, a gente vai voltar depois. Né? Eu falei que eu vou comentar um pouco mais o McLuhan e depois outros pensadores da mídia, outros pensadores da tecnologia. Me interessa particularmente assim, como que a gente pode pensar o fenômeno midiático, as questões da tecnologia, de um ponto de vista filosófico, para compreender melhor, por exemplo, o que é mediação, para compreender um pouco melhor o que é essa ideia de projeção, para compreender um pouco melhor como funcionam os mecanismos da comunicação. Tá? Então,
quando a Santaella está falando nesse fenômeno da extrassomatização, ela está se referindo a um processo histórico, característico da experiência humana, né? Uma coisa importante para a gente ter em mente, não existe humanidade sem tecnologia. Quando a gente pensa o conceito de humano, já está implicado no humano a ideia de tecnologia. Então, tecnologia é algo constitutivo, né, do humano. Não é uma coisa que a gente possa separar e dizer, tem humano aqui, o mundo humano, ou tem sei lá, vamos dizer assim, tem as ciências humanas, tem a filosofia, tem tem a literatura, e do outro lado tem a tecnologia. Não, a tecnologia ela é co-constitutiva, né, do humano. E através de toda a nossa história, a gente percebe com clareza como o ser humano foi evoluindo conjuntamente a esses processos tecnológicos. Inclusive, um autor também muito interessante, um pensador, né, um filósofo muito interessante, que eu acho que, se eu não me lembro bem, não aparece no livro também da Lúcia, é o francês Gilbert Simondon. Talvez vocês tenham ouvido falar no Simondon. Simondon era um pensador que ficou muito tempo meio esquecido, depois foi recuperado pelo Deleuze, né? Também conhecido filósofo francês. E Simondon tem um livro clássico de filosofia da técnica, que chama Do Modo de Existência dos Objetos Técnicos. Um livro em que Simondon defende exatamente essa ideia, né? De que tecnologia é alguma coisa que não pode ser pensada como fora da cultura. Ela é algo que está dentro da nossa cultura, né? De forma tal que ela é constitutiva da nossa experiência, ou seja, faz parte da ontologia do humano. Tá? E, hoje em dia, inclusive, tem muitos autores que estudam como, por exemplo, a gente distribui a nossa cognição pelo mundo de uma forma a tornar esse mundo mais acessível. Então, tem muitos estudos, por exemplo, de pessoas que têm alguma deficiência, tá? Tipo, a pessoa não enxerga, cega, e ela, no ambiente onde ela habita, a casa dela, ela começa a mapear esse território. Então, para ela, está quase que internalizado a estrutura arquitetônica, tá, desse ambiente que a circunda. Então, a partir disso, e não é só pessoas, na verdade, vai para além disso, não são só pessoas com deficiência, mas toda a habilidade que a gente acaba adquirindo, importante de lidar com o mundo, sei lá, o sujeito que aprende a fazer coquetéis, um cozinheiro que aprende a fazer um prato de comida, né? Essas habilidades elas significam que a nossa cognição está se distribuindo pela realidade exterior, extrassomática, de tal modo que começa a fazer parte da gente. Então, a pessoa que está lá no seu apartamento, sem conseguir enxergar, ela interiorizou a estrutura arquitetônica, mobiliária do apartamento, de modo que isso começa a fazer parte da sua própria cognição. Tá? Então, assim, eu acho que a ideia central, para ficar na nossa cabeça em relação a esse ponto, é basicamente isso. A cognição é um fenômeno que a gente não pode mais hoje pensar só como algo que está no humano. Ela está distribuída pelo mundo. A gente distribui ela pelo mundo. E esse mundo interage, nós interagimos, né, com ele. Então, uma coisa, inclusive, é um autor que a Lúcia gosta bastante, um cara que está bem na moda e ela cita, né? E que eu acho que, de alguma maneira, vai muito nessa direção, é o outro francês, só tem francês, é outro francês que é o Bruno Latour. O Bruno Latour, que foi um cara que, aproveitando um certo espírito do tempo, começou a colocar em questão a noção tradicional de agência. Porque, normalmente, a gente costumava associar agência com humano. Nós, sujeitos humanos, somos aqueles que têm agência. A gente decide, a gente faz, a gente tem uma subjetividade para interagir com o mundo. Mas o Bruno Latour e outros, né, que vieram a reboque também, defende a ideia de que a agência é algo que também está no mundo, né? Ele até dá um exemplo assim, curioso, é meio prosaico, né? mas é fácil de entender, que até poético, né? Diz assim, pensa no imperador, o imperador que tem todo um império sob seu comando. E, de repente, ele come um prato de comida, no prato de comida tem um pedregulho, né? Um grãozinho.
que ele engole, ele engasga com aquele pedregulho, ele morre sufocado. Então, naquele momento, o pedregulho teve um papel que foi responsável, inclusive, por colaborar para essa transformação radical no Império. O Bruno Latour vai fazer uma série de argumentos tentando mostrar que, na verdade, a nossa experiência do mundo é uma experiência em que a gente está sempre envolvido em redes sociotécnicas, né? Uma relação vital com outros sujeitos, humanos ou não humanos, inclusive entidades maquínicas, objetos, coisas, né? Que, segundo essa concepção, passam até a agência. Está tranquilo aí, gente? Tudo bem? Qualquer pergunta, tá? Seguimos. Então, isso basicamente é o tema que ela vai desenvolver no começo do livro. Talvez valha a pena, sim, só para vocês terem uma ideia dessa sessão, de forma mais concreta, eu ler um pedacinho, né? Um parágrafo. Tá? Isso está na página 17 do livro. Está na página 17, no primeiro parágrafo. Tá? Ela diz o seguinte, ela está falando de filmes como Blade Runner. Todo mundo viu Blade Runner? Que é aquele filme, né, de ficção científica, baseado no Philip K. Dick, que fala sobre tecnologias futuras, em que os homens constroem replicantes, né, que são como autômatos. E aí ela diz o seguinte, esses filmes futuristas de ficção científica, como Blade Runner, eles têm olhos postos nas condições presentes. Então, ela não está falando assim, olha, ficção científica é alguma coisa que está projetando o futuro. Também está. Mas, na verdade, se a gente for pensar bem, a ficção ficção científica é um exercício imaginativo para pensar algo que já está presente, que a gente já está vivendo. Então, é muito interessante, quando a gente presta atenção na ficção científica, e eu acho que é um gênero, né, muito rico, me interessa bastante, a gente percebe que a ficção científica, mais do que falar do futuro, ela está falando do presente, de forma metafórica. Ela está tocando em questões que já fazem parte do nosso universo de experiência. Então, ela diz, parecem futuristas, porque as pessoas tendem a olhar o presente com os olhos postos no retrovisor, conforme foi diagnosticado por McLuhan. A citação aqui do McLuhan, né? A gente tende a diagnosticar o presente com olhos, o futuro com olhos no passado. Repito, não são futuristas, mas anteciparam as incertezas cruciais que o contemporâneo está colocando na face do nosso ser. Em que o Sapiens se converteu? O que nós somos hoje, né? E o que seremos, talvez, no futuro hipotético? Afinal, o que somos nós, humanos, ou o que sobrou de nós, ou melhor, o que sobrou do que pensávamos que éramos, agora que nos tornamos literalmente híbridos entre o carbono e o silício? Essa é uma pergunta que, assim, vários pensadores já fizeram, né? Alguns deles sob uma perspectiva mais humanista, no sentido de dizer, olha, que perigo, que temor esse, que a tecnologia ela se torna tão potente na nossa vida que ameaça desumanizar o humano. O que restaria do humano nesse mundo hipertecnológico? E aí talvez a gente pudesse falar até de duas tendências, né? Uma tendência que é mais tradicional, mais humanista, que vê com muito cuidado, né, essa nossa relação cada vez mais íntima com as tecnologias, e uma outra tendência que é afirmativa, que seria, digamos, essa tendência que se enquadra no pós-humanismo, que afirma a importância transformacional das tecnologias na nossa vida e aceita elas. Você pode, dentro dessa faixa, tá, do mais humanista até o mais pós-humano, tem uma série de gradações. Então, o autor que eu vou pegar mais adiante, por exemplo, que ela cita, Friedrich Kittler, como outros autores da teoria da mídia alemã, depois eu posso explicar o que é a teoria da mídia alemã, eles pensam exatamente a figura do humano como algo que tende a se tornar cada vez mais pós-humano, e eles recebem isso com alegria, digamos. Não é com preocupação ou não é com saudosismo, né, da visão tradicional do humanismo clássico. Eles são autores que afirmam, né, essa característica pós-humanista
na nossa experiência a partir do momento que a gente começa a criar tecnologia e, particularmente, quando a gente cria tecnologias midiáticas, de comunicação. A gente vai ingressando numa outra forma de vivência, que seria essa vivência para eles assim de uma ordem pós-humana. Hitler, por exemplo, é um cara tão radical nessa ideia do pós-humanismo, que ele tem uma frase que ficou clássica. Ele diz assim: é preciso arrancar o espírito das ciências humanas. Essa frase ela faz mais sentido em alemão, porque em alemão a palavra Geisteswissenschaften significa ciências do espírito, né? Geist. Então ele diz, para o Hitler, isso é uma necessidade de a gente fazer o que ele chama de Austreibung, né? A expulsão do espírito das ciências humanas. Por que ele está falando isso? A tese dele, que também não é só dele, é que nós, ao longo da nossa história, demos muito valor à dimensão da vida chamada, digamos, espiritual. Muito valor àquilo que ele e outros autores definem como a tradição hermenêutica, em que, por exemplo, a gente pega um livro e só se preocupa em extrair o significado imaterial, né, os sentidos da obra. E ele vai dizer, não, mas para a gente entender realmente o humano, para a gente entender os processos comunicacionais, a gente tem que estar atento a essa dimensão material das tecnologias, como funcionam e como elas impactam no humano. Então, ele brinca com essa ideia, né? Vamos ter que expulsar o espírito das ciências humanas. Bom, o momento seguinte do livro, que eu acho interessante a gente passar, é quando a Santaella vai comentar sobre essa ideia de revoluções e saltos. Por que essa é uma ideia interessante para a gente? E para a filosofia, e para a ciência? Porque a gente tende a pensar que o progresso é uma linha contínua, em que a gente vai acumulando cada vez mais conquistas tecnológicas, e isso é uma progressão linear, né? Até a gente chegar, por exemplo, nessa cultura que a gente tem hoje, das mídias digitais, da internet, etc. Há muito já se desbancou essa ideia, apesar de que o senso comum ainda trabalha com isso, né? O progresso é essa coisa constante, linear, a gente se encaminhando para um bem-estar cada vez maior. Não. Hoje, na verdade, a gente fala muito mais em rupturas, em saltos. Pensa a história como se fosse feita de descontinuidades. É um jogo, né, entre o contínuo e o descontínuo. Então, o autor que a Lúcia cita, por exemplo, no livro, é um autor muito conhecido e que vai trabalhar com isso, é um historiador da ciência, um filósofo da ciência, que é o Thomas Kuhn, que escreveu um livro chamado A Estrutura das Revoluções Científicas. E a ideia que o Kuhn coloca no livro, que é o que a Lúcia vai trabalhar ali, é a ideia que a evolução da ciência, o progresso científico, ele não se dá exatamente com essa forma assim contínua, sabe? Toda certinha, toda linear. Para ele, o progresso científico se dá numa espécie de um mecanismo em que a ciência estabelece um paradigma. Ou seja, ela coloca uma hipótese, né? Pode ser qualquer coisa, na física, na química, etc. Por exemplo, vamos dizer, né, a ciência estabeleceu um paradigma da física newtoniana, certo? Com Newton, com esse momento que até é anterior hoje, né, dos estudos de física, estabeleceu um paradigma. À medida que a ciência vai atravessando a história, ela vai sempre questionando esses paradigmas. Chega um momento em que o determinado paradigma entra em crise e aí é preciso, então, se propor um novo paradigma capaz de dar melhores respostas. É isso que ele chama a revolução, né? Essa descontinuidade. Então, por exemplo, tinha a física newtoniana, hoje a gente tem a física quântica. Né? Você deu aí uma espécie de um salto, uma revolução que explica de uma forma mais eficaz certos aspectos do mundo que a ciência anterior não dava conta. No caso da física quântica, esse mundo atômico, né? O mundo microscópico. Então, uma coisa que ela vai comentar no livro é que, quando a gente fala da evolução dos sapiens, tá? Quando a gente trabalha com essa ideia, né? A sétima revolução cognitiva dos sapiens, quando a gente pensa a evolução da tecnologia,
não faz sentido a gente pensar isso como um fluxo contínuo e linear. A gente tem que pensar nesse jogo entre continuidade e descontinuidade. Rupturas bruscas, muitas vezes, né, mudanças radicais de paradigma, que colocam todo o saber em questão e reformulam a maneira como a gente vê o mundo. Então, vocês já ouviram falar, tipo, a Revolução Copernicana, não é isso? Essas revoluções científicas que, de repente, alteram radicalmente o paradigma de uma determinada ciência. E, a partir daí, os cientistas começam, então, a procurar novas ideias, né, novas formas de ver o mundo. Eu vou ler um trechinho também dessa parte, tá? Para a gente sempre ter uma amostra assim, de como ela trabalha esses temas. Uma coisa que eu tenho que falar para vocês, em relação ao livro, que me intrigou assim, bastante, é que é um livro que ele é muito feito de comentários de outros livros. Eu diria assim, a primeira parte, pelo menos assim, até a página 200, se não quase o livro todo, ele é assim, mais ou menos 80% de uma leitura bem informada de muitas referências bibliográficas. Às vezes é até um pouco difícil, eu diria, nesse livro particularmente, perceber a figura do autor, porque a gente está aí, na verdade, lendo resenhas e comentários de muitos autores, de muitos livros, todos eles mais ou menos tocando nessas questões: revolução científica, cognição humana, a transformação dos sapiens. Mas tem uma coisa que eu não consigo não falar para vocês. Eu me incomodo muito com essa linguagem da revolução, porque isso é algo que a gente tem ouvido demais nos últimos anos, né? Então, a gente fala a revolução do digital, a revolução dos meios eletrônicos, a revolução, sei lá, das artes. Eu acho uma retórica que não faz muito sentido hoje. Até pelo fato de que a gente já sabe que a gente vive numa revolução permanente. Então, não tem sentido falar em revoluções. É uma linguagem que, para mim, pelo menos, é muito triunfalista. Eu acho que a Lúcia ela descamba um pouco para essa coisa triunfalista, tá, da tecnologia. Não é que a gente não deva celebrar a evolução tecnológica, mas é que tem perigos, né, nessa visão triunfalista. Primeiro, assim, o desejo classificatório. Isso me incomoda um pouco. Então, as épocas a gente vai dividir. Teve a época tal, teve a época que vem depois, teve o primeiro período, o segundo período, o terceiro período. Tem tanta classificação, tanta periodização, que elas começam a não fazer mais sentido. Então, isso é uma coisa que me perturba, tá? Vou ser sincero aí com vocês. É uma coisa que me perturba no livro. Eu sou um pouco mais, talvez, crítico, não sei, ou talvez um pouco mais precavido em relação a essa questão tecnológica. Já vou passar para o Pedro, porque é o seguinte: a gente vê isso que aconteceu, por exemplo, no mundo das tecnologias digitais. Quando as tecnologias digitais apareceram, muitas pessoas tinham uma visão bastante utópica, né? E a gente, olha, a internet apareceu, temos agora um novo espaço onde as pessoas vão poder se manifestar livremente. Vai ser a Ágora digital. A Ágora, aquele espaço da cidade grega, né? Em Atenas, onde você tinha as discussões políticas. Então, vai ser a Ágora digital, as pessoas vão se manifestar, não tem mais o domínio da grande mídia, não tem mais esse poderio econômico influenciando, né, a vida das pessoas. Não, infelizmente, a coisa não aconteceu assim. E hoje a gente vê muito bem como, por exemplo, o pensamento reacionário, o pensamento conservador se apropriou de parcelas gigantescas do mundo digital. Tomou posse, né, disso. Ou seja, não é uma equivalência imediata entre tecnologias digitais, tecnologias de ponta, e um pensamento progressista, um pensamento liberal, tá? Se vocês quiserem usar essa palavra, não tem essa relação. E vários autores hoje vão começar a discutir isso, pessoas que trabalham na área de cultura digital. Pode falar, Pedro. Mas, assim, achando aquela ideia, né, que você falou um pouco antes, né, como tem essa abordagem hoje mais contemporânea da história vista através das suas rupturas, das suas descontinuidades, isso não acaba favorecendo essa visão de que, né, em cada uma dessas seções criadas pelas rupturas, né, você vai ter aí uma classificação, uma periodização? Não, com certeza. Eu acho que é bem por aí, porque, assim, o que me incomoda, para ser bem específico, assim, o que me incomoda é que existe um tipo de discurso que é muito comum. Agora eu acho que ele está até caindo um pouco, mas é um tipo de discurso muito comum,
que é essa ideia que as tecnologias têm intrinsecamente uma dimensão libertária, que elas têm intrinsecamente potenciais para nossa evolução, para a superação das dificuldades, para a gente dar saltos evolutivos. E quando eu falo saltos evolutivos, também não estou falando só, por exemplo, meu corpo ser mais perfeito, ou eu ser capaz de ver melhor. Eu estou falando também em termos de consciência, né? Estou falando em termos de, sei lá, de uma visão ideológica do mundo, né? Que pode muito bem andar para trás. Então, a gente vê hoje ferramentas da internet sendo usadas como formas de propagar uma visão de mundo medieval. É muito louco isso. Mas é um tema interessante. A Santa ela não trabalha com isso, mas no final, talvez até no próximo encontro, a gente pode aprofundar essa questão. Fabrício? Opa, eu estava pensando aqui, essa última coisa que você falou, até para o Pedro, sobre e me faz lembrar essas promessas emancipatórias da cybercultura lá no início, né? Com Pierre Levy e tal, aquelas apostas todas. E ele mesmo advertia que não era para se empolgar tanto assim, né? Parece que ele já, de certa forma, prenunciaria que algo o uso, as formas de uso é que teriam que ser responsáveis e tal, enfim. E hoje a gente chega, né, nesse ponto de que a coisa, como você mesmo disse, não é libertária, e a gente está aí vivendo essa era de dilemas sobre os usos, né, principalmente ameaças às democracias, enfim. Há uma outra questão sobre o bloco anterior, que eu queria até colocar para saber o que você pensa, assim, que eu vi até numa entrevista que o André Lemos, né, o professor André Lemos aqui da UFBA, aqui de Salvador, falava sobre essa coisa a gente está muito acostumado sobre essa ideia assim apocalíptica, né? Olha, a inteligência artificial e a despeito até da carta, né? Aquela carta que circulou com Harari, com Elon Musk, outros pensadores e tal, sobre os impactos aí da inteligência artificial e a necessidade de frear isso, né, de segurar por 6 meses, né, só para ficar num exemplo. Mas assim, o que me chamou a atenção no que o André Lemos fala, e eu queria te perguntar, era se a gente justamente não estava dando muita centralidade ao humano, né, como se o humano fosse para aquela preocupação, agora teremos aí, é possível, até uma pergunta que eu faço na tese, é possível a coautoria entre a máquina e o humano, a partir desses dispositivos todos mais atuais e tal, né, acreditar nisso de forma genuína e tal. Enfim, a questão que eu te lanço é essa, a gente não está muito centrado no humano e esse humano acha que tem o domínio, de repente, sobre a natureza, né? Sobre os animais, como você mesmo mencionou, né? Então, acho que a gente está muito... E aí, por isso que talvez essa centralidade do humano cause tanto alarde agora, né? Nós estamos perdendo espaço para as máquinas, né? Mas quem somos, afinal de contas, sobre esse espectro da centralidade, né? Não, eu concordo com você. Assim, a minha visão é que a gente viveu mergulhado nessa perspectiva antropocêntrica, humana, ao longo da quase toda a nossa história, e a gente deixou de olhar para essas outras inteligências, a gente deixou de olhar para essa diversidade do mundo. E eu não estou nem entrando na questão assim ética, por exemplo, do tratamento dos animais, que é um tema hoje, quando a gente fala, por exemplo, esse termo animal studies, né? Que é um tema super estudado, muito popular hoje. Mas eu digo assim, né, tem uma tradição ocidental que é essa ideia, né, de que nós somos o centro do universo. Então, você vai ler lá na Bíblia, né, no Gênesis, e quando Deus coloca Adão e Eva no paraíso, o homem é o pastor da criação. Ou seja, nós, entre aspas, somos responsáveis pelos outros seres desse mundo. Poderia até ter um bom sentido, mas o que a gente fez com isso, né, a gente sabe muito bem. Então, hoje, né, a filosofia, até mesmo a antropologia, né, esses saberes das ciências humanas, começam a desconstruir essa centralidade humana. Flusser, que é um cara
que eu e a Santaella usamos muito, né? Flusser foi um cara que, nos anos 80, ele já estava pensando isso, já estava discutindo esse tema do pós-humano, já estava criticando essa centralidade antropocêntrica, né, da nossa visão de mundo. E é nesse sentido, por exemplo, que quando a gente fala de inteligência artificial, eu acho que a gente comete um erro, sabe? Porque a maioria das vezes que se fala em inteligência artificial, a gente fala assim, inteligência artificial é uma inteligência humana imitada pela máquina. Mas e se a inteligência da máquina for outra, radicalmente diferente do humano, né? Então, você tem, por exemplo, hoje, vou até mostrar esse trabalho, é um livro interessante, chama Parallel Minds, da Laura Tripaldi. Um livro que ela vai dizer o seguinte, ela vai falar da inteligência dos materiais, que são coisas até não orgânicas, assim como as plantas, né? Não sei se vocês conhecem, né? Os trabalhos que são recentes, que têm sido publicados, aí muitos cientistas, biólogos, estudiosos da botânica, falando sobre a inteligência das plantas, que tem uma inteligência. Então, é exatamente a inteligência humana, mas tem uma inteligência. Sem ter cérebro, tem uma inteligência. Assim como amebas, né? Essas outras criaturas têm, sem dúvida, uma forma de inteligência. O que é inteligência? É a gente interagir da forma mais eficiente possível com o nosso meio ambiente. Então, sem dúvida, né? Isso é um questionamento que está sendo extensivamente feito, em relação à nossa perspectiva antropocêntrica. Agora, a gente tem vários precursores disso. Walter Benjamin, filósofo alemão, foi um cara. Esse é um cara que me interessa bastante, que o próprio Flusser, né, que foram pensar, relativizar essa figura central da humanidade. Mas talvez até a gente possa usar isso para passar para o ponto seguinte, né, que é o tema da pós-modernidade. Tá? Não sei, vocês já ouviram esse termo, pós-modernidade? Vocês têm algum entendimento, alguma percepção sobre o que significa falar em pós-modernidade? Isso está mais ou menos por volta da página 40 do livro da Santaella. Eu fico pensando na desconstrução das chamadas metanarrativas, né? Sim. Os postulados universalistas e tal, né? Foi o Lyotard, né? Lyotard, isso. E escreveu uma espécie de relatório, não sei para que órgão foi, na França, onde ele desenvolve essa ideia do pós-moderno, do pós-modernismo, que seria basicamente uma divisão, uma periodização histórica de um momento histórico particular, muito diferente do que seria a experiência moderna. Então, se a gente fosse falar de muito simples, né, muito simplificado, vamos falar assim, podemos pegar um longo período histórico que a gente classificaria de pré-moderno, né, tudo aquilo que veio antes da modernidade. E aí, quando a gente fala em modernidade, não é um consenso, né? Então, você vai ver, tem gente que coloca modernidade no século XVI, Renascimento, grandes navegações, etc. Tem gente que vai colocar a modernidade no século XVIII, a Revolução Industrial, o Iluminismo. Tem outros que vão colocar a modernidade no século XX. Mas a pós-moderno seria esse momento em que, a partir mais ou menos dos anos 60, 50, 60, tem uma série de transformações culturais importantes na maneira de ver o mundo, né? Que seria esse momento pós-moderno. Então, uma das características, por exemplo, supostamente do pós-modernismo é uma espécie de experiência temporal num presenteísmo, como se a gente vivesse num presente assim absoluto. Vejam bem, né? Isso é até um dado curioso. Quando eu dou aula para os meus alunos, sei lá, de comunicação e cultura, uma disciplina como essa, eles têm uma enorme dificuldade em entender um pensamento histórico. É como se o passado praticamente não existisse, como se não tivesse densidade a história. E vivem numa espécie de um presente radical. Até o futuro também é algo difícil de imaginar hoje. Por que eu estou dizendo isso? Porque na modernidade havia uma visão de que o futuro era sempre luminoso. A tendência central do pensamento moderno é considerar que o futuro é progresso, é evolução, é bem-estar, é conquista tecnológica, como um progresso contínuo. E na pós-modernidade vem uma espécie de
pessimismo, vem uma espécie de perda da futuridade. Não à toa, né? Vocês vão ver assim, eu falei muito da ficção científica, um negócio que interessa também a Lúcia Santaella. Não à toa, você vai ver que os textos, os filmes da ficção científica, eles mudam muito de tom quando a gente chega nos anos 70, 60, 70, 80. Vai passar a ter muito mais ficção científica distópica, imaginando futuros sombrios, sem progresso, às vezes até medievais, futuros medievais, tipo Duna, sabe? Duna, o filme, né? E o livro do Frank Herbert. Porque a gente está, então, nessa experiência pós-moderna, vivendo nesse momento de uma espécie de presente radical. Temos uma grande dificuldade de ver um futuro luminoso, de ver um futuro, uma perspectiva aberta, e, ao mesmo tempo, a gente não tem uma boa compreensão do passado, que os meios de comunicação e a velocidade da comunicação hoje meio que apagaram para a gente. Então, a gente vive num mundo onde é choque o tempo todo, né? Choque de percepção. Benjamin falou sobre isso também. E isso dificulta que a gente tenha uma percepção da história mais densa, da temporalidade, né, mais densa. Deixa eu pegar também um trechinho aqui, né, dessa passagem, né, do pós-moderno. Página 39. Engraçado ver que é justamente ali nessa virada, né, dos 60, 70, que começa a surgir o retrofuturismo na ficção científica como uma tentativa de recuperar essa visão positiva de futuro que tinha se perdido justamente nessa época. Sim. E tem um texto muito bom, é um filósofo de São Paulo, agora eu esqueci o nome dele, tem um texto muito legal que fala de ficção científica, e ele vai falar desses filmes que representam esse futuro da science fiction com uma espécie de um visual arcaico, medieval, que é o caso de Duna mesmo, né? O Star Wars também tem um pouco isso. Então, a gente vai ver uma mudança de perspectiva. O pós-moderno é esse momento de um certo cansaço, né? O Fabrício, se eu não me engano, falou do declínio das metanarrativas. O que é isso, declínio das metanarrativas? Todas aquelas histórias que a gente contava para explicar o mundo, para dar sentido às coisas, religião, filosofia, ciência, começam a entrar um pouco em crise. A gente começa a desacreditar nessas instituições. E hoje eu acho que esse descrédito é radical. Depois a gente pode também entrar por que hoje esse descrédito é tão radical. A gente perde, né, relação com a possibilidade de sonhar futuros melhores. Aqui, por exemplo, na página 39, a Lúcia está falando sobre o desenvolvimento da internet, né, web. E a internet é esse momento que talvez seja a culminação dessa era pós-moderna. Seja, digamos assim, um grande símbolo, né, que marca essa época pós-moderna. E ela vai falar das fases da web. Tá? Lá na página 39, no meio da página, ela diz assim: para começarmos a compreender as interfaces que a gente usa nas plataformas, nas tecnologias, nos navegadores, por exemplo, de internet, é preciso considerar o grande salto que se deu quando o computador passou a ir bem além do significado contido no seu próprio nome, calcular, transformando-se em uma mídia de comunicação interativa com a internet. Isso deu início às conhecidas fases sequenciais da web. De novo, né? Fases. Eu fico doido quando eu vejo isso. Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0 e hoje Web 4.0. Há, inclusive, quem já fale na Web 5.0. Tal é a dificuldade de seguir passos que ultrapassam nossa apreensão, conforme será amplamente discutido nos capítulos 10 e 11. Então, uma coisa que acontece, eu acho, no pós-moderno é que essas distinções mesmo elas ficam muito enfraquecidas, né? Porque é como se a gente não tivesse mais como falar coerentemente de nenhuma evolução, de nenhuma história. A Daniela está falando sobre a web semântica. Eu não sei, sabe assim, uma coisa que me preocupa quando a gente fala assim, revolução digital, né? A gente teve as mídias analógicas que representaram uma revolução, se a gente for usar esse termo. Então, é por isso que eu digo, tudo virou uma revolução. Mas o digital, ele é uma consequência, evidentemente, do analógico, e depois, essas outras subdivisões do digital são consequências do próprio digital. Uma coisa super interessante que o Marshall McLuhan falava, uma ideia, né, que ele trouxe, isso lá nos anos 60,
toda mídia remedeia a mídias anteriores. O que ele está dizendo com isso? Por exemplo, a televisão é uma mídia que tomou características do cinema e remediou essas características. O cinema tomou características da literatura e remediou essas características na imagem em movimento. Tá? Então, o conteúdo de uma mídia, para McLuhan, era outra mídia. Essa é uma ideia interessante e correlata com a outra ideia que ele coloca, que a Lúcia vai falar lá na página 90 e poucos, 96, eu acho, que McLuhan diz assim, o meio é a mensagem. Né? The medium is the message. O que ele quer dizer com essa ideia, o meio é a mensagem? A Lúcia não menciona isso, mas, na verdade, até a brincadeira que o McLuhan faz é mais interessante, que ele brincava com... Ele jogava com as palavras e ele brincou com 3 frases. Ele dizia, the medium is the message, o meio é a mensagem. The medium is the mass age, a era da massa. E the medium is the massage. O meio é a massagem. Por que é massagem? Porque os meios de comunicação massageiam nossos corpos. Eles atravessam a nossa sensibilidade material corporal e vão trabalhando sobre ela. Então, com esse jogo de palavras, o McLuhan era professor de inglês, né? Com esse jogo de palavras, ele começa a trazer uma visão muito aguda, muito intuitiva sobre de que maneira as tecnologias agem sobre a gente. E ele fez isso no momento em que estava se começando a falar sobre essa ideia de pós-modernidade. Tá? Tranquilo até aí? Alguma pergunta? Seguimos. Bom, eu acho o seguinte, o quarto ponto que é interessante de falar é a questão da linguagem. Né? Santaella se preocupa muito em destacar a centralidade da linguagem na evolução humana. A linguagem afetou nosso cérebro, a linguagem transformou radicalmente nossa comunicação, nossa cognição. A linguagem foi, de novo, uma grande revolução na experiência do Sapiens. Tá? Um autor que ela usa nesse trecho para falar da linguagem é o Everett. É um antropólogo, um linguista, um cara muito interessante que viveu no Brasil muitos anos. Ele foi trabalhar com a tribo na Amazônia, a tribo dos Pirarra. E como ele era linguista, ele começou a observar o comportamento daquele povo e uma coisa que eu acho que ele percebeu, que outros linguistas depois perceberam, ao contrário do que o senso comum imagina, são as culturas mais, vou botar entre aspas, tá? Primitivas, são as culturas mais primitivas que têm as línguas mais complexas. Parece meio paradoxal, né? Quando você pensa, por exemplo, em inglês, é a língua que domina o mundo, certo? Da ciência, a língua do saber, hoje, né? O inglês é uma língua extremamente fácil. Quer dizer, I have, you have, she has, they have. O inglês é uma gramática, uma estrutura muito simples. E ela se tornou uma língua mundial. Certamente isso tem a ver também com a simplicidade estrutural da língua. E o Everett estudou a língua lá dos Pirarra, né? Uma língua extremamente complexa. E ele vai colocar, a partir disso, até uma tese. Isso não está no livro que a Santaella cita, não. Está em outro livro, que chama... Muito bonito, cara, bem legal esse livro. Chama Don't Sleep, There Are Snakes. Não durma, existem cobras. Ele vai colocar essa ideia de que a língua dos Pirarra, por exemplo, ela contraria uma tese clássica da linguística do Chomsky. Vocês devem ter ouvido falar no Chomsky, né? Grande linguista, Noam Chomsky. Contraria a tese do Chomsky que todas as línguas humanas têm uma coisa chamada recursividade. O que é recursividade? É a capacidade da gente colocar numa frase, por exemplo, outras frases embutidas. Então, eu digo assim, João saiu para jogar futebol. Tá? O que eu posso fazer? Eu posso dizer, João, que está com uma camisa vermelha, saiu para jogar futebol. João, que está com uma camisa vermelha, saiu para jogar futebol e fez um gol. Isso é recursividade, que o Chomsky, na teoria dele da gramática universal, da gramática geral, acreditava que era uma característica de todas as línguas. Claro, isso é um debate, está aberto, mas o Everett teve essa coragem assim, de colocar em questão essa tese, né, do Chomsky. E a Santaella, então, vai comentar como é que o desenvolvimento da linguagem produziu uma revolução no nosso modo de pensar o mundo. Isso é
Em certo sentido, é meio óbvio, né? Porque nós somos seres humanos, porque, acima de tudo, porque a gente aprendeu a desenvolver essa tecnologia da fala, da linguagem. E, particularmente, quando eu falo linguagem, é linguagem mesmo verbal, né? Então, o que ela diz, ó, lá na página 51, citando outro livro do Daniel Everett. Publicados mais recentemente, mas tendo também como referência o longo espectro evolutivo dos sapiens, encontram-se os 2 livros do linguista e antropólogo Daniel Everett, Language, the Cultural Tool, a linguagem e a ferramenta cultural, seguido por How Language Began, como a língua começou. Esse será referido em sua tradução para o português. O primeiro livro provocou impacto porque as teses do autor enfaticamente se contrapõem aos princípios do inatismo das línguas, ou seja, que as línguas são inatas, e do instinto linguístico, concebidos respectivamente por 2 consagrados linguistas, Noam Chomsky e Steven Pinker. Para Everett, cuja bagagem intelectual engloba 40 anos de pesquisa de campo, inclusive na tribo Piraha, na Amazônia, explorar a origem da linguagem nos humanos exige uma aproximação interdisciplinar. Isso é explicável porque sua tese propõe a ligação indissolúvel entre cognição, comunicação e cultura. Cognição, comunicação e cultura. Para desenvolver essa tese, o autor dá muita atenção às transformações adaptativas do Homo erectus, cujo cérebro já crescido o habilitou a incorporar gestos e entonações de voz voltados para a comunicação. Não tem como a gente minimizar a importância e centralidade do desenvolvimento da linguagem para a tecnologia, para a vida humana, né, para os processos sociais. Sem isso, né, nós não seríamos, talvez, seres tão gregários como nós somos. O ser humano é o ser que existe em coletividade. Esse, aliás, era um tema muito, muito interessante que também o Gilbert Simondon, aquele filósofo francês, desenvolveu em outros trabalhos dele, quando ele colocava, talvez, uma das grandes questões da filosofia, né? Que era a seguinte pergunta: o que é um indivíduo? O que é o processo de individuação? Como você parte de um fundo comum, numa ontologia, tá? De forma abstrata, né? Claro. Como você parte de um fundo comum para a existência de indivíduos, coisas separadas do mundo, né? Que têm uma individualidade. E o Simondon teve uma ideia que eu acho genial, absolutamente fascinante. Estudando diversos tipos de individualidade, não só humana, falando a ideia de entes, coisas separadas do mundo, né? Estudando isso, ele chegou a uma tese em que ele diz que a individualidade é um processo sempre em andamento. Ou seja, nós, humanos, particularmente, a gente está sempre se individuando. E essa individuação, ela se processa a partir de um fundo comum, que é aquilo que ele chama de transindividual. Pensa assim um exemplo bem concreto. Pensa na formação de um cristal. É o exemplo que o Simondon dá no livro dele, né? Como é que um cristal se forma? Você tem um meio líquido, você tem um meio aquoso, e dentro desse meio líquido, átomos, moléculas vão se reunindo e se agregando. Aos poucos, essa agregação vai fazer com que surja um cristal individualizado desse fundo comum, aquoso, no qual ele nasce. Isso é individuação. É quando alguma coisa de um fundo comum vai sair e se tornar indivíduo. E ele falava disso em todos os níveis, no nível psíquico, no nível coletivo. Tá? Então, é uma grande ideia, porque o Simondon tenta uma resolução para o problema antigo da filosofia, né? Que o Aristóteles já pensava, que era esse problema. Como é que se forma um indivíduo? Aristóteles falava, um indivíduo é a reunião de uma forma com uma substância. A substância que dá, digamos assim, o corpo, e a forma que individualiza. Isso era chamada a teoria ilemórfica, da relação entre forma e substância. Simondon diz, não é isso, porque isso daí parte do pressuposto que você já tem uma forma pré-dada, existente anteriormente, e uma substância pré-dada, existente anteriormente. Não, o que ele diz é que o processo de individuação é um contínuo intercâmbio em que a forma e a substância elas estão saindo de um fundo pré-individual para processar um indivíduo. Então, eu nunca estou acabado. É bonita, né, essa ideia? Eu nunca estou acabado como humano.
estou sempre me transformando. Tem tudo a ver com a ideia evolutiva que a Santa Ela coloca no livro dela, e essa ideia do neo-humano. Ela fala, inclusive ela vai falar dessa ideia de vida 1.0, de novo, né? Vida 1.0, vida 2.0, vida 3.0, lá na página 62. Eu acho que nem vou passar por isso, viu? Porque, assim, é mais uma periodização em que você pega o humano e fala, o humano 1.0 é a linguagem, sei lá, o humano 2.0 é quando vem a escrita. Não acho que isso seja, assim, tão relevante. Mas isso mostra que o processo de individuação é um processo contínuo, no qual a gente sempre carrega um resto transindividual, que é a potência de eu continuar me individuando, me tornando cada vez mais particular. Uma outra maneira de ver isso seria pegar o Flusser, que ela pega lá na página 88, e citar a tese das fases da abstração que o Flusser tem. Tá? A gente já está começando a se encaminhar, vou fazer um desfecho falando disso, e depois eu termino com o ponto da materialidade, Kittler e McLuhan. Qual é essa tese do Flusser? O Flusser era um desses autores que eu acho que ele tem muito a ver com McLuhan. Aliás, McLuhan, Benjamin, por exemplo, eram autores que o Flusser citava explicitamente. O Flusser era um cara que quase não citava autores. Mas McLuhan citou muito Benjamin, citou muito... desculpa, o Flusser citou muito Benjamin, citou muito McLuhan. Então, ele coloca na obra dele, no pensamento dele, a tese de que nós passamos na história, a gente passou por, digamos, 4 momentos. Seriam 4 fases, tá? A gente pode falar também de uma pré-fase, digamos assim, seria a fase 0. Essa fase 0 é aquele momento em que o homem tem uma relação imediata com o meio ambiente. Ou seja, as coisas me tocam, mas eu não tenho linguagem, eu não tenho ainda um certo distanciamento do mundo. É como se eu tivesse muito mergulhado no mundo ainda, nessa pré-fase. Dá para entender essa noção? Ou seja, a gente ainda não se afastou do mundo para olhar para ele de uma forma crítica, por exemplo, ou para pensar eu, sujeito, separado do objeto, mundo. Essa seria, digamos assim, uma pré-fase, né? Aí vem o que o Flusser qualifica como uma progressão, que começa no tridimensional, é meio doida, tá, essa ideia, mas é interessante, começa no tridimensional e vai passar para o zero dimensional. São 4. Então, o que é isso? Passar do tridimensional para o zero dimensional. Primeira fase tridimensional é aquela em que o homem vai surgir a linguagem, vai surgir as ferramentas, tá? Ele vai se distanciar do mundo, porque até, inclusive, ferramentas significam que eu vou, sei lá, criar uma alavanca para mover uma rocha, criar uma ferramenta para alterar alguma coisa no meio ambiente. E, desse modo, eu estabeleço muito claramente a diferença entre eu, sujeito, e o ambiente que eu estou intervindo, né? Que eu estou operando com o meio da ferramenta. Ele chama isso de um momento tridimensional, que é o momento em que a gente está interagindo com o mundo e está lidando com a tridimensionalidade do mundo, né? Altura, largura, profundidade. O momento seguinte ele chama bidimensional, que é o momento da imagem. Quando nós começamos a fazer imagens nas cavernas, sabe aquelas imagens pré-históricas que os homens desenhavam, por exemplo, animais, bisões, elefantes, mamutes, sei lá, que era uma espécie também, segundo se acredita, de prática mágica, né? Para você desenhar um animal, para você capturar o animal que você quer comer. Tá? Essa é uma tese. Então, essa fase da bidimensionalidade é aquela em que o homem pega o mundo tridimensional e vai transferir ele para uma superfície bidimensional, uma parede, por exemplo. Tá? Então, a imagem seria um momento fundamental dessas transformações cognitivas. Em seguida, viria a unidimensionalidade. O que é isso? A escrita. Então, para ele, aquele mundo bidimensional que era o mundo do desenho, da imagem, vai se converter numa linha, numa continuidade linear, que seria quando o homem produz escrita. A gente sabe, a escrita é linear, né? É verdade que essa linearidade não é igual em todas as formas de escrita, né? Porque nós escrevemos da esquerda para a direita. As culturas semíticas escrevem da esquerda para a direita.
No chinês, você tem para cima, para baixo, tem várias formas, né, de você produzir escrita. Mas, de todo modo, são lineares. A escrita é uma linearização e uma passagem, segundo ele, desse momento da bidimensionalidade da imagem para o momento da unidimensionalidade do texto escrito. O que isso representa? Já vou falar do último momento. O que isso representa? Representa que o homem está cada vez mais se abstraindo do mundo. São fases de abstração. Segundo ele, a gente está num processo contínuo em que a gente vai abstraindo, se distanciando cada vez mais da realidade. Tentando, paradoxalmente, alcançar essa realidade de forma mais eficaz, a gente vai, pelo contrário, se afastando dela, criando barreiras à imagem, à escrita, etc, etc. Só que quando o homem inventa a escrita, ele entra naquilo que o Flusser chama fase histórica. Antes disso, seria uma fase pré-histórica. Por quê? Porque, para ele, a fase histórica, é aquela em que nós contamos histórias. É aquela em que a história pode aparecer, ou seja, só existe história, de fato, quando a gente passa a escrever e contar as narrativas, né? Porque, segundo ele, nas sociedades que não tinham escrita, ágrafas, não é que não existisse assim uma memória, não é que não existisse um passado, uma narrativa, mas a história, no sentido que a gente entende ela hoje, essa história linear, progressiva, né, que está registrada nos livros de história, ela só é possível no momento da escrita. E o último momento, esse que ele chama zero-dimensional, é o que ele chama de momento pós-histórico, que a gente também poderia equivaler mais ou menos com a ideia de pós-modernidade. O momento pós-histórico é aquele em que da unidimensionalidade da escrita você passa para a zero-dimensionalidade dos códigos binários, do computador, da linguagem digital. E uma coisa curiosa que ele fala em relação a isso, não está no livro, a Santaella não menciona, mas é interessante, é que na era histórica, né, a gente trabalhava com pontos de vista geralmente únicos, uma ideologia, uma visão de mundo muito definida, mais fechada. E na época pós-histórica, os pontos de vista se multiplicam, porque a gente inventa a fotografia, porque a gente inventa o microscópio, porque a gente inventa tecnologias de visão. Então, os pontos de visão se multiplicam, as ideologias se multiplicam. Isso que ele caracteriza basicamente como época pós-histórica. Então, vocês estão vendo, assim, em todo esse grande percurso que a gente está fazendo, o que mais tem no livro são leituras de autores que vão fazer periodizações, né, de momentos históricos da evolução do Homo sapiens. Pedro, pode falar. Eu fiquei na dúvida nessa questão dessa passagem dessa unidimensionalidade para essa dimensionalidade zero, porque, assim, se a gente parar para pensar, mesmo nos códigos binários, na formação da coisa computacional, tudo ainda meio que funciona com a mesma lógica da linguagem, né? Assim, você precisa de uma sequência muito linear de instruções para que o computador faça o que ele faz, ainda que ele faça isso numa velocidade que a gente já não consiga processar através da nossa cognição. Então, será que a gente ainda não estaria numa certa unidimensionalidade? Veja bem, assim, eu nem vou te dizer que eu concordo com essa tese, mas tem maneiras de você defender ela sim. Porque, por exemplo, você pode partir do seguinte princípio. A linguagem é um processo totalmente complexo em que o fundamental para muita gente é o significado, né? O conteúdo da linguagem. Vocês devem saber, ou talvez devem ter ouvido falar, que na linguística, né, autores como o Saussure, Ferdinand de Saussure, propuseram essa ideia, que depois foi absorvida pela filosofia, pelo Derrida, por exemplo, na França, propôs essa ideia de que a linguagem é feita de diferenças, né? Porque a linguagem é assim, alto, baixo, claro, escuro, diferença entre um fonema e outro fonema que muda o sentido de uma palavra. Então, para ele, para Saussure, por exemplo, a linguagem é uma espécie de manifestação dessas puras diferenças. Tem uma visão muito formal, né, da linguagem, como estrutura, como forma, que depois vai gerar uma grande corrente das ciências humanas, que é o estruturalismo. Que hoje, claro, a gente fala em estruturalismo, mas já estamos em outro momento. Mas, enfim, isso foi um momento importante nas ciências humanas, especialmente nos anos 60, com o Lévi-Strauss, o antropólogo, né, Lévi-Strauss, com a psicanálise lacaniana, tá? Com o Althusser na sociologia do marxismo, etc, etc. Então, o que ele defende é o seguinte: o código binário ele é 0 e 1. E esse 0 e 1 é a linguagem da máquina.
é muito diferente da linguagem humana, que a linguagem na máquina ela é uma linguagem, digamos assim, de uma caráter muito absoluto. Você tem ligado ou desligado, aceso ou apagado. Enquanto que, obviamente, tem uma complexidade gigantesca na linguagem humana. É óbvio que hoje, a gente está falando tanto em revolução, né? Então vamos falar em mais uma. É óbvio que hoje a gente já pode dizer, olha, peraí, mas agora tem o computador quântico. Vocês já ouviram falar em computadores quânticos, né? Então, os computadores quânticos são aqueles em que você tem estados do computador que não são, ali é muito louco, tá? Não são nem 0 nem 1. Eles são 0 ou 1, né, ao mesmo tempo. E esses computadores quânticos, já existem protótipos hoje e tal, para certos cálculos, para certas operações específicas, eles são milhares, milhões de vezes mais eficazes que um computador tradicional, né, binário, de 0 e 1. Isso é muito complicado de explicar, mas é mais um passo nesse progresso tecnológico em que, por exemplo, você pode, sei lá, no futuro, você pega um computador quântico e praticamente não vai ter código que ele não consiga quebrar. Exatamente por causa dessa possibilidade dele funcionar em 2 estados diferentes ao mesmo tempo. Novo nível de complexidade. Ainda assim, é diferente, né, da língua humana. Essas figuras que o Flusser usa são metáforas, né? Claro, a gente não vai levar isso ao pé da letra. Quadridimensional, tridimensional, zero-dimensional, né? São metáforas. Eu nem sei, eu não vou te dizer se eu acho eficiente ou não. Eu já falei que eu não gosto muito dessa coisa de periodização. Mas não deixa de fazer um certo sentido, se a gente quiser pensar a história com essas visões, se a gente quiser pensar a evolução humana com essas categorias muito fechadas, né? Então, o zero-dimensional é esse momento, por exemplo, em que o mundo se torna muito superfície, ou seja, sem dimensão. Por quê? Porque a gente está trabalhando num universo onde a gente está mergulhado em imagens. Imagens eletrônicas, não são mais aquelas imagens da parede da caverna. São imagens eletrônicas, digitais, ou seja, telas. Essas telas são formadas de pixels, são formadas binariamente. Então, é isso mais ou menos que ele quer dizer com a ideia, essa metáfora de uma zero-dimensionalidade, uma falta, assim, digamos, abstratamente falando, de uma falta de profundidade. Tranquilo? Vocês acham que a gente pode partir para o último ponto? Aí eu vou falar desse último ponto e aí, se a gente quiser, abre uma rodadinha também para questões ou para ilações, comentários que vocês achem interessante fazer. A última fase, a última etapa que eu queria falar, essa que está mais ou menos por volta da página 100, 96, 100 do livro, que é quando ela vai voltar ao McLuhan e vai falar do Friedrich Kittler e das materialidades da comunicação. De novo, ela está comentando autores, tá? Então, deixa eu ler um trechinho e depois eu vou comentar. É o seguinte, na página 100, exatamente na página 100, ela diz assim: a importância de Kittler para as teorias das mídias, por seu lado, é devido a uma série de fatores. Entre eles, o mais fundamental reside na sua ênfase nas rupturas que as novas tecnologias de gravação de som e imagem provocaram na anterior hegemonia da linguagem escrita. Se for assim, por que o gramofone e o filme são colocados em paralelo com a máquina de escrever? Ela pergunta. Embora, frente às tecnologias de som e imagem, a escrita tenha se deslocado do centro da cultura, passando a ocupar um nicho próprio, a máquina de escrever também inaugurou uma nova modalidade de registro da linguagem, escrita inexistente antes dela. Para Kittler, diferentemente do sistema de codificação da linguagem verbal, especialmente escrita, as formas da luz em movimento e as formas da luz em movimento e as ondas sonoras são efeitos do real. Porém, a máquina de escrever em relação à escrita manual também coloca em cena a materialidade e a tecnicidade das letras, colocando a nu o falso humanismo das ilusões transcendentais da escrita. Olha, isso aqui eu vou ter que talvez traduzir um pouco, né? Me parece que está um pouco complicado, está meio confuso. Então vamos lá, porque isso a Lúcia não aprofunda, tá? E Kittler é um autor muito difícil, muito complexo. Vou fazer um resumo, tá, do Kittler e vou terminar com esse ponto da materialidade. Kittler é um teórico alemão, um crítico que veio da literatura, que nem McLuhan, veio da literatura, da crítica literária. O pessoal da literatura lê, na UERJ tem uma tradição, João César, eu conhecemos, por exemplo, o Gumbrecht, né, que é outro cara dessa linha, materialidade da comunicação. Eu fiz cursos com Kittler quando eu estava na Alemanha.
E o Kittler é um cara que veio da literatura e começou a transitar pelo universo, digamos assim, entre aspas, da comunicação, mas de uma maneira muito estranha. Ele vai escrever primeiro um livro chamado Sistemas de Notação, Aufschreibsysteme. E nesse livro, o Kittler vai fazer uma leitura de como funcionava, vamos dizer assim, o sistema cultural do século XIX, mais ou menos. Sistema cultural, que era basicamente um sistema que todo ele passava pela letra escrita, pela literatura, livros, mundo dos livros, tá? Então, nesse livro, o Aufschreibsysteme, ele vai falar dessa ideia de sistemas de notação. O que são sistemas de notação? Todo sistema de escrita que te oferece alguma ordenação, que te oferece a forma de aprender alguma coisa, né? Por exemplo. Ele vai falar de sistemas educacionais na Alemanha, naquela época e tal. E essa narrativa vai, segundo ele, mostrar um processo em que, aos poucos, nós, seres humanos, vamos abandonando essa esfera da interpretação, do espírito e da hermenêutica e entrando num mundo cada vez mais ligado às tecnologias eletrônicas, tá? De comunicação. Então, depois desse livro, Aufschreibsysteme, Sistema de Notação, ele vai escrever um segundo livro que a gente traduziu em português pela EduERJ, editora da UERJ. Eu e o Adalberto Miller fizemos a edição do livro, que é um livro que chama Filme, Gramofone e Máquina de Escrever. E a proposta do Kittler no livro é a seguinte, ele diz assim, olha, antes você tinha um sistema cultural que passava tudo pela letra, né? Pela literatura. A partir do final do XIX, começo do século XX, mais ou menos, a gente vai entrar no novo sistema cultural. Esse sistema cultural vai operar através de diferentes tecnologias eletrônicas, elétricas ou tecnologias de comunicação, que vão pegar esse fluxo da literatura e vão dividir em vertentes diferentes. E ele pega 3 vertentes, mais ou menos de forma emblemática, né? A máquina de escrever, o filme, que é o cinema, né? E o gramofone, que é as tecnologias de som. E aí entra um negócio complicado, porque o Kittler ele é um cara bem esquisito, né? Inclusive, na Alemanha diziam que o Kittler escrevia uma outra linguagem que não era alemão, era os críticos dele brincavam que ele escrevia em Derrida e Lacan, citando Derrida, né, e Lacan como figuras intelectuais que ele usa. Mas ele entra numa coisa muito doida, que ele pega o filme, gramofone e a máquina de escrever e relaciona essas 3 tecnologias com 3 regimes lacanianos, que são o imaginário, o simbólico e o real. Não vou me aprofundar nisso, porque é muito abstrato, mas só para vocês entenderem mais ou menos, assim, muito num esquema fast food, o que ele está dizendo é a máquina de escrever ela representa, digamos, o simbólico no registro do psiquismo humano. O que é o simbólico? A linguagem estruturada, a maneira como a gente fala, se comunica e como a gente constrói o mundo simbolicamente. O cinema, o filme, representa o imaginário. Né? O que é o imaginário? Aquele plano da fantasia, aquele plano do sonho, aquele plano das imagens mesmo, que estão, por exemplo, projetadas no cinema como tecnologia da imagem em movimento. E o gramofone seria, digamos assim, o real, porque para o Lacan o real é uma coisa meio misteriosa. O real seria aquilo que você não pode simbolizar e que você não pode transformar em nenhuma outra coisa, porque é uma espécie de realidade inacessível a nós humanos. Se vocês já ouviram falar de Kant, por exemplo, se alguém já leu Kant, seria algo parecido com a ideia kantiana da coisa em si. A coisa em si como aquela realidade que estaria para além dos nossos filtros perceptivos. Seria uma espécie de uma matéria do mundo pura, né? Se a gente conseguisse olhar para o mundo tirando os óculos das nossas percepções, que são os filtros que a gente usa para aprender o mundo. Então, para o Lacan, o real seria mais ou menos essa coisa misteriosa, né? Kittler faz eu considero uma brincadeira intelectual quando ele pega essas 3 tecnologias e associa com esses regimes, né, lacanianos. Mas o que é mais importante entender é que o Kittler, como outros autores que vêm também nesse período, dos anos 80, 90, Hans Ulrich Gumbrecht, né, o Paul Zumthor, historiador, né, francês, eles vão fazer um percurso que vai, inclusive, recuperar outros caras, como McLuhan, Derrida e tal, em que eles vão dizer que, durante 2000 anos, mais ou menos, a gente só se preocupou em interpretar o mundo, a visão hermenêutica.
E agora, para contrabalançar essa visão hermenêutica, a gente precisa estudar, prestar atenção na materialidade tecnológica das tecnologias que a gente usa. Então, um exemplo muito fácil que ele trabalha no livro lá, por exemplo, ele vai dizer como a máquina de escrever influenciou o pensamento do Nietzsche. Nietzsche foi um dos primeiros, sei lá, filósofos, né, pensadores, escritores, aliás, uma das primeiras pessoas a usar uma máquina de escrever, quando ela foi inventada, né? E aí o Kittler vai fazer uma análise, mostrando que a máquina de escrever produziu uma transformação na maneira do Nietzsche pensar, que é diferente de como você escrevia, por exemplo, à mão, com papel e pena, certo? Aliás, né, o Nietzsche ele tinha essa frase famosa, ele diz: os nossos instrumentos de escrita trabalham em conjunto com o nosso pensamento. Então, se você começa eu vivi isso, né, uma geração mais antiga, até que fez essa transição de escrever muito à mão para passar para o computador, primeiro a máquina de escrever, depois o computador. É muito fácil perceber como é que a tua cognição muda, como é que seu modo de escrever muda quando você usa uma ou outra tecnologia, né? Computador você volta, deleta, você tem, né, uma outra configuração, e isso vai rebater na sua cognição. Ou seja, o que o Kittler vai mostrar, e esses outros autores vão mostrar, é que, para a gente pensar as mídias e a cognição, né, as evoluções do Sapiens, se for usar essa linguagem, a gente tem que levar em consideração de que maneira os aspectos materiais das tecnologias e dos nossos corpos interagem para produzir novas formas de cognição. Basicamente isso. Eu sei que essa parte talvez seja até um pouco mais complexa, né? Mais difícil, mas a gente pode dissecar mais, se vocês acharem que é necessário. Acho que a gente podia tirar o tempinho final para abrir um pouco, comentar algumas coisas. Vejam bem, tá? O livro da Lucy, isso é importante divertir, ele não é exatamente um livro assim linear, em que você tem um argumento do começo ao fim. Ele é mais a ideia de que você vai pegar vários autores diferentes que trabalham com temas de tecnologia, cognição e evolução, e você vai apresentar eles para colocar essa tese de que nós estamos vivendo esse momento neo-humano. Somos neo-humanos porque a tecnologia está cada vez mais incorporada a nós, interiorizada, e cada vez mais transformando nossas formas de cognição e de interagir com o mundo. Não sei se foi muito cansativo para vocês, se vocês acharam interessante. Eu estou aqui fumando que eu estou um pouco ansioso hoje, mas aí podemos abrir pelo menos as 2, 3 perguntas, sei lá, ou se tem alguma coisa que não ficou muito clara. Eu recomendo que vocês leiam o livro, né? O livro, eu fiz muitas ilações que não estão no livro, mas eu segui o esquema básico digamos assim, das ideias-chaves que estão ali, pelo menos assim, nessa primeira parte. Na segunda parte, eu vou ver se eu faço um PowerPoint, né? Um Keynote, para ficar um pouco mais visual, tá? O processo. Mas acho que já ajudou bastante. Acho que quando a gente for para o livro, vai ficar mais claro para a gente esse percurso, né, através dessa base que você deu. Faço minhas palavras da Natália ali no chat, foi excelente a exposição, com certeza. Qual é o sobrenome da Laura? Autora que fala também sobre inteligência... ela chama Tripaldi. É Laura Tripaldi. Parallel Minds, Mentes Paralelas. Tem um cara da botânica, né, que é o Stefano Mancuso, tá? Um autor muito interessante, que vai estudar essa coisa da inteligência das plantas. Stefano Mancuso. Gosto muito do trabalho dele. É um cara da ciência, da biologia, que você lê, assim, um livro delicioso de ler. E é muito fascinante para você ver como é que as plantas pensam, né? Com outros tipos de cognição, mas pensam também. E se vocês quiserem uma perspectiva mais poética, até mais filosófica, mas muito interessante, tem também o livro do Emanuele Kopcha, que chama, acho que é A Vida Vegetal, ou A Vida das Plantas, chama Vida das Plantas.
São referências que têm a ver com essa ideia de um mundo não humano, né? Da gente levar em consideração esse mundo não humano. Bom, acho que não tem, então, questões. Né? A gente pode terminar, acho que um pouquinho mais cedo. Mas é isso. Vamos voltar, então, no dia... Qual que é o dia mesmo? 10. No dia 10. Para a gente terminar. E eu conto que vocês, quem estiver no Rio, né, apareça lá no dia 18 com a Lúcia para a gente fazer o fechamento. E tem um coquetelzinho, né, depois, maravilhoso sempre. Lá na casa Bater um papo, comer. Que é um espaço delicioso, né? Muito bacana. Vai Bom, transmitir, né? Oi? Vai transmitir, é isso, Pedro? Vai Acho que transmitir? vai, né? Vai. a gente vai ter uma transmissão também, para quem não pode estar aqui no Rio de Janeiro. Para gregos e baianos. Isso. Gente, obrigado então pela atenção, viu? E nos vemos novamente daqui a alguns dias. Agradeço a presença de todos, agradeço muito a presença Obrigado, do professor Érico também aqui, a disponibilidade dele de conversar com a gente previamente sobre o livro, para preparar um pouco a gente para esse encontro com a Lúcia, e a gente se vê então no dia 10. Valeu, Tchau, obrigado. tchau. Uma boa noite para todos.